Boa tarde. Eu sou Márcio de Freitas e hoje a Bússola, uma parceria estratégica da revista Exame com a FSB Comunicação, traz um debate fundamental para o país, a reforma tributária. Dentro das reformas estruturantes, ela é considerada essencial para criar um melhor ambiente de negócios e trazer mais investimentos para o país. Hoje, nós temos aqui conosco, para debater esse tema, o presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária do Congresso Nacional, o senador Roberto Rocha, o relator da matéria, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, o propositor da PEC 45, o professor Bernard Api, a professora e doutora Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia. Nós contamos também com a participação especialíssima do ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, o ex-senador Armando Monteiro, que fará uma introdução sobre o tema. Mas quero alertar que, neste momento, o senador Roberto Rocha está terminando um compromisso e daqui a pouco estará conosco, assim como o deputado Aguinaldo Ribeiro. Presidente Armando Monteiro, por favor, o senhor tem a palavra para começar a contextualizar a importância desse tema para o país, neste momento que nós enfrentamos a pandemia e os reflexos da depressão na nossa economia. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os participantes aqui do debate, a doutora Vanessa, o professor Api e os parlamentares, o senador Roberto Rocha e o deputado Aguinaldo. Agradeço ao Grupo FSB e à revista Exame o convite. Bom, eu acompanho esse tema há pelo menos 2 décadas e meia. E, ao longo desse período, na condição de parlamentar, durante 20 anos, 12 dos quais na Câmara e 8 no Senado Federal, eu pude assistir vários ensaios e movimentos que, lamentavelmente, foram frustrados ao longo desse tempo. Mas creio que as reformas, elas só acontecem num determinado contexto histórico. Talvez o agravamento da crise fiscal no Brasil, dê agora um sentido maior de urgência a essa agenda de reformas, essa agenda inconclusa de reformas. Nesse contexto, eu identifico no cenário atual uma série de elementos que me fazem otimista. O primeiro deles é uma maior disposição reformista do Congresso. Veja, a iniciativa das 2 PECs, que foram iniciativas do Congresso, essas PECs foram subscritas por importantes lideranças do Congresso, uma delas, a 45, pelo deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e a 110, subscrita pelo presidente do Senado Federal. Portanto, fica muito claro nessas iniciativas esse compromisso reformista do Congresso. O outro ponto que eu destaco é que esse debate de anos e anos terminou produzindo um certo alinhamento conceitual nas propostas. Todas convergem para o que eu chamo um IVA de nova geração. Um IVA de base ampla, um IVA que também prevê crédito amplo, inclusive o crédito financeiro, e um IVA que contempla essa realidade nova da economia digital, dos bens intangíveis, etc. Então, em todas as propostas, nós verificamos que todas elas têm a mesma matriz conceitual. Isso é muito importante, porque até alguns anos atrás no Brasil havia, por assim dizer, uma grande adesão a fórmulas exóticas e ingenuamente simplificadoras. Portanto, esse é um ganho. O outro elemento importante é que nós temos maior convergência agora dos entes federativos em relação à proposta. Eu nunca assisti, por exemplo, os estados se reunirem todos em torno de uma proposta. Isso é algo inédito. Eu sei que ainda temos problemas na esfera federativa, e eu vou colocá-los aqui no interesse do debate, mas é raro esse alinhamento dos estados ao longo desse tempo. E, finalmente, esse sentido de urgência que o agravamento da crise trouxe. Eu estou absolutamente convencido de que o grave problema fiscal brasileiro, agravado agora pela pandemia, só será resolvido pela via do crescimento. A estrutura de gastos no Brasil, a sua rigidez, as vinculações
e a grande resistência das corporações, que formam uma fortíssima coalizão no Brasil, tornam a possibilidade de maior compressão ou redução dos gastos obrigatórios algo muito pouco provável. Portanto, a saída tem que ser pela via do crescimento. E nada melhor do que uma reforma tributária para melhorar o ambiente de operação das empresas, para estimular os investimentos, para melhorar a produtividade da economia brasileira. Há estudos aí fartos que indicam um impacto altamente positivo que uma reforma produziria no crescimento. Então, eu acho que temos uma oportunidade extraordinária que não podemos desperdiçar. No interesse do debate, eu queria colocar alguns temas que são pontos de atenção e, por que não dizer, alguns problemas. O primeiro deles é que, na esfera federativa, ainda temos um problema entre União e Estados. Teremos condições de construir um IVA amplo, aproveitando esse capital político que dispomos agora? É possível imaginar um IVA dual sem que isso introduza uma complexidade maior no sistema? E ainda na perspectiva da construção de um IVA mais amplo, estaria a União, é possível encontrar um ponto de entendimento naquele tema do financiamento, por exemplo, dos fundos de desenvolvimento regional? Sabemos que há um impasse, os estados querem uma fonte segura de recursos e a União só dispõe a vincular recursos que são, por exemplo, instáveis, como royalties, ou ainda aqueles decorrentes da desvinculação de fundos federais. Temos ainda na esfera federativa uma dificuldade com os grandes municípios, que não querem abrir mão da sua base tributária atual. Ora, não se poderá nunca construir um IVA mantendo essa competência tributária dos municípios. Isso é algo absolutamente impossível. Inclusive, lembrando que o ISS tem características muito perversas de cumulatividade, etc. Então, na esfera federativa, temos esses dois grandes problemas. E ainda no domínio econômico, os velhos conflitos intersetoriais, porque um dos objetivos da reforma é redistribuir a carga setorial. Uma alíquota uniforme produzirá esse efeito, e é muito importante que tenhamos uma alíquota uniforme. Nesse sentido, eu percebo uma forte resistência no setor de serviços, que é já muito conhecida. O setor agropecuário e o agronegócio também resistem, no sentido de qualquer mudança do status quo atual. E há ainda áreas que são muito sensíveis do ponto de vista social, como, por exemplo, aquelas áreas que estão mais próximas da população carente, especialmente saúde, educação e transportes, que não absorveriam, por assim dizer, um impacto no sistema de preços resultante dessa redistribuição da carga. Portanto, são esses os pontos de preocupação e, evidentemente, no interesse do debate, eu deixo aqui para que a gente possa ouvir os nossos companheiros do debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Armando Monteiro. Eu aproveito a sua fala inicial e chamo aqui a doutora Vanessa para comentar esse conflito que nós já temos estabelecido. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes disse que não gostaria de ter uma nova lei Candir para subsidiar essa reforma e complementar as perdas possíveis dos estados, que ele achava que a proposta era muito alta, muito elevada, criticou essa proposta. Como é que a senhora vê esse momento, esse conflito com os governos, essa demanda deles de um fundo para compensar eventuais desajustes, desequilíbrios e perdas no futuro provocado por uma reforma tributária? Boa tarde, Márcio. Bom, primeiro, agradecer a impecável descrição do Armando na narrativa da reforma tributária. Acho que eu não li nem ouvi ninguém descrever com tanta precisão e fidedignidade a situação atual dos projetos de reforma tributária. Com relação ao primeiro ponto que ele colocou,
eu acho que a ideia de ter um IVA dual ou de ter um IVA nacional, na verdade, diz menos respeito ao envio ou não do projeto que a União propôs, né, que é a CBS, e muito mais está muito mais relacionado à ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional, né? Então, a gente está falando em princípio aí de quanto a União vai colocar de dinheiro para bancar, digamos assim, uma reforma tributária que os estados topem. Como essa foi a narrativa durante muito tempo, né? Inclusive o Bernard coordenou e trabalhou por muito tempo na última iniciativa de reforma tributária que a gente teve aí do governo federal. Quando os estados toparam entrar nessa discussão do IVA nacional, eles entraram exatamente com essa proposta. Eles entraram exatamente com essa proposta, né, de quanto é que a gente vai ter de recompensa por estar aderindo a um IVA nacional. E agora, sinceramente, a gente está tendo que ressignificar um pouco essa demanda dos estados, porque a União está com uma condição financeira bastante diferente da que tinha há alguns anos e, sem dúvida alguma, também muito mais interessada hoje na efetividade das políticas públicas do que o Estado, do que a maturidade que o Estado tinha para esse tema há anos atrás. Então, o que a gente tem discutido com os estados? Olha, hoje a gente tem 6 fundos de desenvolvimento regional, 3 deles com alocação orçamentária não executada desde 2017, porque os recursos não são procurados, há desinteresse, né, do setor privado por capturar esses recursos, e os 3 constitucionais, que são exatamente os fundos que têm os recursos do IPI e do Imposto de Renda, que são os que hoje têm mais projetos executados. Ainda assim, há bastante recurso impostado nesses fundos e nula ou baixíssima efetividade no que diz respeito à geração de renda, emprego, desenvolvimento econômico em geral das regiões. Esses fundos, hoje, eles recebem cerca de 13, 14 bilhões anuais do IPI e do Imposto de Renda, né, que já é uma alocação que é feita. E o que a gente está conversando com os estados é que a parcela do IBS relativa à alíquota da União, ela seria composta de PIS e COFINS e o IPI, né? O PIS e COFINS, que seria agora a CBS, e o IPI. Sendo que mais da metade do IPI já vai para esses fundos, para o Fundo de Desenvolvimento Regional e também para os fundos de participação. Então, a União já fica com uma pequena parte do IPI que não tem uma arrecadação tão representativa. E a CBS vai toda para a Previdência, né? A Previdência nem admite mais que você faça desonerações ou reduções das destinações depois da reforma da Previdência. Então, o fato é que a União, para compartilhar uma parcela do IBS como os estados querem, não, alocar uma parcela do IBS no Fundo de Desenvolvimento Regional, é um pouco complicado, porque a União teria que cobrar tributo de outra base, porque a base de consumo realmente está toda comprometida. E aí seria o da base renda, porque a base patrimônio também está com estados e municípios. A União não tem a base patrimônio. E na base renda, grande parte do imposto de renda também é compartilhado. Então, não é só um aumento, é um aumento cuja arrecadação líquida pudesse repor à União o valor desses fundos. Então, assim, sendo bastante transparentes e bastante realistas com os estados, o que o ministro tem colocado é, olha, 59% do IPI é partilhado com vocês, né? Inclusive Fundo de Desenvolvimento Regional. 49% do IR, mais todo o imposto de renda de fonte que os estados e os municípios arrecadam, fica com vocês. Então, a gente tem lá uma parcela de 51% de imposto de renda, né, que praticamente ainda tem déficit para serem cobertos, dívidas para serem pagas, enfim, então a gente tem que entender como é que a gente vai fazer esse acordo para considerar os recursos que já estão aportados, que é uma proposta do ministro, não retirar esses recursos que já vão para o fundo, e tornar essas destinações um pouco mais efetivas, né? Porque, de fato, a União tem uma condição financeira difícil para constituir um novo fundo com novos recursos, limitações técnicas. E com relação, técnicas e financeiras, né? Com relação ao fundo de exportação, acho que o ministro
estava se referindo ao acordo recente que foi feito no Supremo sobre a Lei Candir, né? Então, eu acho que ninguém quer uma nova novela sobre compensação de exportação, né? Inclusive os estados, a única questão aí que os estados têm ainda de demanda é o Pará e o Mato Grosso, que hoje, na verdade, arrecadam uma espécie de taxa ou contribuição ali dos exportadores e que, em princípio, não estaria reposta na arrecadação do IBS. Então, esse fundo de compensação de exportação seria um pouco mais focada nesses estados que têm uma arrecadação aí paralela à questão do ICMS. Enfim, isso está sendo discutido, mas, de fato, acho que uma coisa que está bastante clara que o ministro colocou é que um novo fundo de compensação às exportações, para gerar toda essa discussão que gerou a Lei Candir, realmente eu acho que ninguém está disposto a enfrentar. Vi que o senador e o deputado entraram aí, já estou finalizando a minha fala. Bem-vindo, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, bem-vindo, senador Roberto Rocha. É um prazer tê-los aqui com esse público que nós temos aqui hoje para assistir a esse debate importantíssimo para o país. Nós estávamos falando aqui, neste momento, sobre a questão dos fundos que os estados reivindicam para compensar as perdas. Eu aproveito para passar aqui um pouco a palavra agora para o professor aqui, para comentar isso. Há um caminho para se desobstruir esse impasse entre estados e o governo federal? Bom, eu acho que quem tem como falar sobre caminho político são o deputado e o senador, tá? O que eu posso falar é que é importante entender que a reforma tributária não é um jogo de soma zero, é um jogo de soma positiva. Ou seja, a reforma tributária tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. Tem um estudo divulgado há uns 2 meses, realizado pelo economista Braulio Borges, que estima o aumento do PIB potencial em 15 anos, com a aprovação da PEC 45, em 20 pontos percentuais. Estou só falando do PIB do Brasil ser 20% maior do que ele seria sem a reforma tributária, considerando só os efeitos diretos. E eu acho que esse ponto é importante de ser colocado na equação da discussão federativa. Quer dizer, a ideia da discussão sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, ela existe por conta do fato que os estados vão perder a possibilidade da benefício fiscal como forma de política de desenvolvimento. Eu entendo que não é uma conta em aberto, que pode ser qualquer valor. Concordo com a Vanessa que se puder vir junto com uma racionalização de toda a política de desenvolvimento regional, dos instrumentos de política de desenvolvimento regional do Brasil, isso seria muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, quando a União fala não tem recursos, mas nós estamos falando, a reforma tributária gera um crescimento de 20% em 15 anos, esse crescimento gera recursos. E eu acho que isso é importante para ser colocado na equação. Obviamente que o custo desse Fundo de Desenvolvimento Regional, do meu ponto de vista, porque essa é uma decisão política, não pode ser uma coisa absurda. Isso, desse ponto de vista, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que não pode ser uma coisa absurda. Mas, por outro lado, esquecer que o impacto sobre o crescimento gera receitas para a União e que isso abre algum espaço fiscal que pode ser utilizado na negociação, eu acho que isso é muito importante dentro dessa definição. Agora, a forma, se existe alternativa ou não, acho que é uma discussão política aí, tem que ver com o relator, aliás, cumprimentando aqui o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Roberto Rocha. Eu acho que isso tem que ser uma decisão política, não é uma questão... Aproveitando, então, professor, eu vou chamar o senador Roberto Rocha para comentar essa possibilidade de um encontro político aí nessas conversas, mas fazendo uma observação. Na última semana, nós tivemos um problema de desgaste muito grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os dois romperam o diálogo. Isso pode atrapalhar essas costuras que podem gerar uma reforma no final das contas, no curto prazo? Isso pode adiar esse trabalho e a construção desses consensos? Bom dia a todos, boa tarde. Eu quero cumprimentar todos, a pessoa aí do nosso querido Armando Monteiro, do nosso querido Aguinaldo Ribeiro, o Api, a Vanessa, o Márcio. Dizer o seguinte, na condição de presidente da comissão, nós seguimos o nosso calendário, normalmente. A comissão tem trabalhado, o relator tem trabalhado muito, nós temos feito os debates necessários, e, diga-se, esses debates estão sendo feitos novamente. Ninguém pode se queixar de ausência de debate ou de pouco debate.
Esses debates em audiências públicas, eles foram feitos na PEC 45 da Câmara, na PEC 110 do Senado, só lá no Senado. Na CCJ, nós fizemos mais de 250 horas de audiências públicas na CCJ, fora dezenas ou centenas de horas em meu gabinete e fora do gabinete por diversos locais do Brasil. E estamos repetindo todas essas audiências públicas na comissão mista, de tal modo que tem tido para todos nós um trabalho muito grande para que a gente possa efetivamente cumprir o nosso calendário. Qual é o calendário que a gente está estabelecendo? Que eu creio que é importante nessa minha participação dizer isso para vocês. É que a gente chegue ao final deste mês e possa, no dia 30, no final do mês de setembro, ler o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, fazer a leitura do relatório. E no dia, aí é dado vistas coletivas, e no dia 7, portanto, uma semana depois, a gente faz a votação na comissão especial. Isso por quê? Porque eu tenho dito desde o princípio, quando retomou os trabalhos dessa comissão especial, que nossa pretensão era votar na primeira quinzena de outubro. E o relator tem se empenhado no sentido de concluir o seu texto até o final desse mês, o que efetivamente vai permitir a votação, ou pelo menos o início da discussão e votação na comissão especial. Preciso destacar que a comissão, o prazo exauriu, e nós conseguimos prorrogar a comissão especial. E ela foi prorrogada até o dia 12 de outubro. E fizemos isso, eu combinado com o Aguinaldo, com o Rodrigo Maia, para que a gente pudesse tocar o coração de todos os membros da comissão, para que a gente possa, com essa data simbólica, prestigiar o futuro do Brasil, representado pelas nossas crianças. A nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia 12 de outubro. Então, com essas duas datas simbólicas, a gente espera concluir a nossa missão na comissão especial. Aí vai para a Câmara ou para o Senado. Podendo ir para a Câmara, lá o deputado Rodrigo Maia, com o deputado Aguinaldo, deputado Wildo Rocha, toma conta, vota o mais rápido possível, considerando que já teve o entendimento na comissão mista, e em seguida vai para o Senado, para que a gente possa, quem sabe, oferecer ao país, ainda neste ano, um novo sistema tributário brasileiro. Deputado Aguinaldo Ribeiro, é um prazer tê-lo aqui. Aproveitando o ensejo, o senhor outro dia disse que o brasileiro não sabe quanto paga de impostos, e que o senhor quer expor essas vísceras do sistema. O senhor vai conseguir isso conciliando esses diferentes conflitos? Vamos saber, afinal de contas, quanto o brasileiro paga de impostos no futuro? Bom dia, Márcio. Bom dia, cumprimentar, aliás, já boa tarde, né? Que no Nordeste a gente só dá boa tarde depois do almoço, né? Cumprimentar o nosso senador Armando Monteiro, Bernardo Pia, a nossa doutora Vanessa Canaro, nosso presidente da comissão, Roberto Rocha. Olha, nós temos primeiro a convicção, né, de que é importantíssima a aprovação da reforma tributária. Esse é o ponto que eu acho que é relevantíssimo, que aqui nós colocamos, e por isso você viu aí o que o senador Roberto Rocha colocou com muita propriedade, que é o compromisso do parlamento, né, e na Câmara, sob a liderança do presidente Rodrigo Maia, que tem se empenhado pessoalmente, né, na aprovação da reforma, por tudo que representa esse sistema tributário que nós temos, sobretudo no consumo. E aí, de fato, você tem razão, eu tenho reiterado que o brasileiro não sabe quanto paga de impostos, porque nós temos um sistema que é cumulativo e que é pago por dentro. Então, as pessoas não sabem ali que, quando ela está consumindo um bem ou um serviço, ela não sabe quanto está pagando de imposto. E o nosso sistema é extremamente complexo.
O que é que nós estamos partindo através da PEC 45, através da PEC 110, também da contribuição que o governo enviou do PL 3887, é permitir que nós possamos trazer, né, a tona essa visibilidade, ou seja, a transparência que a gente fala no sistema tributário como é o nosso. Por isso que muita gente fala, olha, a implantação do IVA vai aumentar a carga tributária. Não é verdade. Acho que um dos pressupostos que nós estamos defendendo é que se mantenha, até porque como relator, e aqui nós temos o senador Roberto Rocha, que também é relator, foi o relator da 110, é o relator da 110 no Senado, né? Se dependesse da nossa vontade política, poderíamos reduzir a carga tributária. Né? Ninguém quer uma carga tributária tão alta como a nossa, já representa aí cerca de 35%, 36% a quem diga do nosso PIB. Mas, de fato, a nossa contribuição vai ser sim no consumo e a transparência, fazer com que esse imposto seja cobrado por fora e aí até provocar no cidadão brasileiro que ele possa exercer de fato a cidadania fiscal, né, para que ele possa ter a dimensão do que é o imposto na vida dele, no dia dele, tanto quando ele contribui, quanto aquilo que volta para ele. Então, eu acho que a nossa missão aqui é construir juntos, né, parlamento, sociedade brasileira, governo, entes federados, né, governos do Estado, prefeituras municipais, aliás, municípios, melhor dizendo, uma reforma, de fato, do nosso sistema tributário que nós possa promover, além da simplificação tributária, a transparência, a justiça tributária, a segurança jurídica, que é o que todos nós, como cidadãos, queremos, como também a progressividade, ou seja, promover que quem ganha menos, pague menos impostos e quem ganha mais, pague mais impostos. Então, a justiça tributária é aquilo que nós vamos conseguir nessa convergência através do relatório, que, como diz muito bem o senador Roberto Rocha, é nossa intenção, juntos cumprirmos aí esse calendário que está praticamente em cima. A gente tem que trabalhar agora muito mais do que o que já estamos trabalhando para apresentar esse relatório aí no final do mês de setembro. Muito obrigado, deputado. Eu aproveito esse gancho também para provocar a doutora Vanessa. Na proposta que foi encaminhada pelo governo, a primeira proposta fatia que cria a CBS, o governo instituiu uma alíquota média de 12%. E isso foi visto como um aumento de imposto. O governo se preocupa com isso? Essa sinalização de aumento de imposto, ela é real, e o governo ainda fala de recriar um imposto eletrônico muito parecido com a CPMF. Isso, no final das contas, não pode significar um custo maior para o contribuinte? Boa tarde, deputado. Boa tarde, senador Roberto Rocha. Tudo bem? Márcio, eu, desde que entrei no governo, em todas as reuniões que participo, o único discurso que, de fato, eu ouço do ministro Paulo Guedes é de redução de carga tributária, inclusive considerando o crescimento econômico que o API mencionou aqui, estimado com uma reforma tributária mais ampla ou mais restrita, né, com seus respectivos efeitos econômicos maiores ou menores. Em nenhum momento ele aceita qualquer discurso ou qualquer projeto que implique em aumento de carga tributária. De fato, me parece muito caro para ele esse princípio. E, de outro lado, a questão da alíquota de 12%, portanto, foi calculada para manter a arrecadação do PIS/COFINS atual, constante, mas é claro que, aplicada a determinado setor, pode ser que nas simulações, que são sempre interfeitas, é importante dizer isso, exista um reajuste ou um rearranjo dos preços finais dos bens e serviços ofertados, né? A gente tem hoje a carga tributária desigual, que implica em bens que pagam menos, serviços que pagam mais, serviços que pagam menos e bens que pagam mais, e a ideia é deixar toda a carga federal do consumo neutra e igualitária. Então, portanto, é claro que individualmente pode ser que os preços mudem, né, para o consumidor final, porque na cadeia a ideia é ser totalmente não cumulativa, então, portanto,
para quem hoje está no regime cumulativo, os 12%, aliás, qualquer alíquota significa redução de carga tributária, né? Porque quem está no regime cumulativo acaba repassando imposto, recebendo resíduo de imposto e repassando mais imposto para o próximo da cadeia, e com a não cumulatividade, tudo isso vai embora, e, portanto, as operações B2B, as operações entre empresas, ficam livres de quaisquer impostos, né? Pelo menos das duas contribuições em princípio, e depois no IVA nacional de todos os tributos sobre o consumo, que vão onerar somente o consumidor final. Então, a estimativa da alíquota de 12% foi feita considerando, basicamente, perda de arrecadação com relação ao cálculo por fora, o crédito financeiro, ou seja, tudo que já pagou imposto passa a dar direito a crédito, e a manutenção de alguns regimes especiais, como a Zona Franca, o Simples, a cesta básica, o crédito presumido do agronegócio, que são os principais que foram mantidos por uma questão mais de desenho, né? A CBS tem que ter um desenho constitucional específico, já que ela não altera a Constituição, ela tem que atender às regras constitucionais, e portanto, tudo isso diminui a base, e, portanto, você tem que compensar na alíquota para poder arrecadar a mesma coisa. Mesmo com a criação, eventualmente, exploração de uma nova base tributária, como o ministro tem dito, a ideia é sempre substituir uma carga por outra base tributária e nunca aumentar efetivamente o nível geral de carga tributária, arrecadação sobre PIB, né? Muito obrigado. Professor Bernard, recentemente o ex-secretário da Receita Federal, Everato Maciel, fez uma série de críticas às propostas que estão tramitando hoje para a reforma tributária. E, entre elas, ele fala que esse novo sistema também vai impactar, gerando uma série de novos processos, a adaptação de gasto de horas das empresas para estudarem as mudanças e aplicarem isso, e isso, portanto, vai onerar também, novamente, as empresas num novo sistema tributário. O senhor concorda com esse tipo de crítica? Bom, eu não concordo. Na verdade, primeiro, eu acho que olhar para a questão tributária, achando que o único problema é o custo de conformidade, é o tempo gasto para pagar imposto, é um erro. É um problema, claro, lógico que é um problema, mas não é o único problema. Os problemas do sistema tributário são muito mais amplos. É o custo burocrático de pagar imposto, o contencioso, o fato que o nosso sistema onera investimento e exportação, e isso tem um impacto muito grande sobre o potencial de crescimento do país, e uma quantidade enorme de distorções alocativas. O sistema tributário leva a economia brasileira a se organizar de forma muito ineficiente do ponto de vista setorial, regional e de internalização ou terceirização de atividades. O efeito de tudo isso é que leva a esse impacto muito negativo sobre o crescimento. E aí, o que o secretário da Receita está fazendo é pegar, vou pegar um pedaço e vou dizer, olha, como vai ter durante o período de transição a convivência do novo imposto IBS com os tributos antigos, teria um aumento de complexidade durante esse período de transição. Mas, na verdade, esse aumento de complexidade não existe, nós estamos trabalhando no desenho operacional do IBS, do imposto criado na PEC 45 e na própria PEC 110, e a ideia é que seja extremamente simples. Basicamente, a ideia é que a obrigação do contribuinte seja emitir nota fiscal eletrônica, talvez tenha que ter uns 4, 5 campos a mais na nota fiscal eletrônica, registrar a compra que ele fez via nota fiscal eletrônica, a partir daí você tem uma conta corrente de cada contribuinte junto da Agência Tributária Nacional. Ou seja, as obrigações acessórias do IBS são aquelas dos tributos atuais, nada além do que já existe nos tributos atuais. E tem uma ideia, um trabalho que está sendo desenvolvido de, na entrada do IBS, já tentar simplificar as obrigações acessórias dos tributos atuais. O próprio governo tem falado que com a criação da CBS poderia reduzir bastante as obrigações tributárias acessórias relativas ao PIS/COFINS. Então, dá para, na entrada, já limpar obrigações acessórias dos tributos atuais. O IBS não gera nenhuma obrigação adicional, além daquelas que já existem, porque ele é extremamente simples, tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito, obrigação é emitir nota fiscal eletrônica e registrar a compra feita com nota fiscal eletrônica. Então, eu acho que essa crítica não se vale, e ele simplesmente esquece a parte principal do que está sendo proposto, que é corrigir todas as outras distorções, que são a oneração de exportações, a oneração de investimentos, e as enormes distorções na forma de organização da economia brasileira. Eu não tenho dúvida nenhuma que a relação custo-benefício da reforma tributária é extremamente favorável, quer dizer, os benefícios superam, mas disparado,
os custos que são praticamente inexistentes na migração para o novo sistema. Me permita só um Obrigado. comentário a respeito. Claro. Veja, eu não consigo compreender como é que pode uma reforma tributária aumentar a quantidade de horas trabalhadas pelas empresas, que dá quase 2.000 por ano, um custo de quase 35 bilhões de reais. Atualmente, o sistema consome 1% do PIB na burocracia tributária para arrecadar, que dá quase 70 bilhões de reais. Se a gente for juntar todas as normas tributárias, aí emendas condicionais, leis, decretos, portarias, etc., juntar tudo da União, estados e municípios de 2016, ou melhor, da Constituinte até 2016, tem 5.400.000 normas tributárias nos 3 níveis de governo. É o peso, se botar assim numa balança, de 2 hipopótamos. Agora, se a gente for ver de 2016 até 2020, tem mais um filhote de hipopótamo. Ou seja, é impossível ser pior. É impossível ser pior. É evidente que, ao fazer uma reforma que busque simplificar, que busque modernizar para não ser clássica, que ela seja tecnológica, que busque desonerar, e que busque uma melhor competitividade, se a gente consegue combinar isso e a gente consegue entender os 2 principais desafios que temos como brasileiros de um país gigante como o nosso e tão desigual entre regiões, esses 2 desafios são o desafio federalista e o desafio regionalista. Nós temos que legislar para um Brasil, mas tem 2 completamente antagônicos um do outro. Então, a gente tem que, efetivamente, promover essas alterações o quanto antes, porque não há nada, eu tenho dito, e o Aguinaldo tem dito isso sempre, eu tenho visto e ouvido, nada mais importante para os pobres um novo sistema tributário. O Aguinaldo acabou de falar, os pobres, as pessoas mais humildes, elas não sabem nem que pagam imposto, porque o imposto é indireto. O maior deles é o ICMS. É injusto, ele não tem nenhuma vocação para incentivo fiscal, o ICMS. Tem que acabar mesmo. Eu só lamento alguns sinais. Uma matéria que trata do ISS. Mas por quê? Se o ISS ele será extinto com a criação do IBS. Isso sinaliza ruim. Eu tentei evitar essa votação. Apresentei, inclusive, requerimento de retirada de pauta. Mas, infelizmente, não foi possível. Paciência. Nós vamos tocando. Eu quero assim, pedir licença para vocês, porque eu vou precisar agora me ausentar, porque eu vou daqui a pouco viajar para Brasília. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Essa matéria, gente, ela não rende dividendo eleitoral, nem para mim, que sou nordestino, nem para o Aguinaldo. Portanto, não nos interessa ficar com isso cozinhando, demorando, não interessa isso. Por isso é que nós estamos estabelecendo um calendário específico, data para poder a gente votar a matéria. Porque senão a gente vai ficar nisso como? Vai ficar de eterno. Vai ficar, passa esse ano, passa para o outro ano, e nunca vai se promover uma reforma tributária que não pode ser restrita. Ela também não pode ser para o governo federal, nem para os estados, nem para os municípios, nem para o privado. Ela tem que ser uma reforma para o Brasil, a mais ampla possível. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque com um novo sistema tributário, com o marco legal do saneamento, que já foi aprovado, e com o novo marco legal das ZPS, nós vamos tirar muito proveito
dessa pandemia, porque Deus não permite um mal tão grande que dele não se possa tirar um proveito maior. Mas esse é nosso dever de casa. E eu estou muito otimista, ou melhor, realista, para poder a gente votar no início de outubro essa matéria. Meu querido Aguinaldo, eu queria me despedir de você, querido Armando, Api, Vanessa, Márcio. Eu tenho agora um almoço, um compromisso, e em seguida vou pegar o avião para Brasília. Até mais tarde, Aguinaldo. A gente se vê em Brasília. Um abraço, querido. Um abraço. Muito obrigado pela participação, senador. Boa viagem, tudo de bom. Obrigado. Eu queria o comentário do senador Armando Monteiro, até sobre essa urgência que nós temos no setor produtivo diante dessa reforma, até por essa narrativa que foi feita pelo senador Roberto Rocha neste momento. Primeiro, eu queria cumprimentar o deputado Aguinaldo e o nosso senador Roberto. Eu acho que é muito bom saber que dessa disposição do presidente da comissão e do relator de submeter o relatório à votação. Eu acho que é uma matéria complexa, como se sabe. Nós não vamos conseguir acertar todos os pontos, porque é uma matéria conflitiva. É claro que há alguns elementos que são essenciais para a construção do eixo do relatório, mas o importante é essa disposição de avançarmos, lembrando que essa comissão mista que foi formada, ela não tem nem previsão regimental, embora seja um espaço importante para buscar convergências, e nós vamos ter o rito normal a partir daí, retoma a Câmara, o processo na Câmara, que depois segue para o Senado. Então, o calendário está ficando estreito. Mas eu queria aproveitar para ainda colocar aqui, aproveitando a presença dos companheiros que ainda se encontram aqui, para Aguinaldo, o problema, Aguinaldo, delicado do financiamento do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu tive um encontro aí via uma live com o Rafael Fonteles, que, aliás, é um quadro muito qualificado, coordena o grupo de secretários da Fazenda, e ele se mantém muito firme nessa posição de que a União tem que financiar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Nós sabemos, nós que somos do Nordeste, o que é que representa você perder esses instrumentos, entre aspas, da guerra fiscal que está esgotada, nós todos reconhecemos. Acho que o próprio conceito de incentivos é algo que muda ao longo do tempo. Eu acho que nós precisamos caminhar mais na direção de investir em capital humano, a questão da infraestrutura, de que o Nordeste se ressente muito, mas esse fundo ele vai também se destinar ao financiamento da infraestrutura e ainda ao fomento das atividades produtivas. Então, eu queria lhe ouvir o que é que você acha desse impasse. O ministro Paulo Guedes e a doutora Vanessa confirmam, ele acha que a União não tem como fazer o financiamento com as fontes existentes e oferece receitas novas, mas que são, por definição, receitas instáveis, royalty, e ainda agora uma abertura para aquela desvinculação dos fundos federais. Há uma indicação de que nesses fundos, pelo menos em quase 30 deles, há quase 200 bilhões de reais que poderiam se tornar aí disponíveis. Então, queria lhe ouvir sobre esse tema que me parece delicado. E aproveitando a presença dos professores, do Bernardo Api e da doutora Vanessa, voltando ao tema da carga, eu fico sem entender muito essa questão dos 12%. Por quê? Porque, nas minhas contas, o PIS e a COFINS representam mais ou menos 320 bilhões de reais de arrecadação. O ICM, o IPI e o ISS representam o dobro disso, aproximadamente 630 bilhões no agregado. Ora, se eles têm a mesma base, isso significa que, se essa alíquota de 12 estiver certa, a alíquota do IBS teria que ser de 36. Bom,
No entanto, API, vocês calcularam em 25 a alíquota do IBS. Então, há aí um problema, quer dizer, uma distância. Se o cálculo da PEC 45, do IBS, estiver correto, a parte do PIS/COFINS nessa equação seria 8,5%, não é mais do que isso. E se, do outro lado, a posição do governo federal é que é a correta do ponto de vista da arrecadação, da manutenção da arrecadação, a alíquota do IBS não poderia ser 25%. Então, queria ouvi-lo sobre isso. E quero adicionar uma preocupação com o tema dos créditos tributários, não só do estoque existente, que é elevadíssimo, é alguma coisa que alcança quase 140 bilhões de reais. O que faremos com esse estoque de crédito, com os saldos credores dos tributos que serão extintos? Qual é a ideia? E com relação ao fluxo futuro, que garantia teremos de que esses saldos serão efetivamente pagos num prazo curto e com maior segurança? Nesse sentido, a PEC 110, ela dá uma maior segurança do ponto de vista da própria previsão que está expressa no artigo 155. Na PEC 45, isso é remetido à lei complementar. Então, eu pergunto, esse tema da segurança na realização dos créditos é um ponto fundamental no novo IVA, até porque as hipóteses de crédito vão se ampliar com o novo modelo. Ora, se não houver uma solução para o problema dos créditos que dê segurança, isso vai, mais uma vez, se transformar em custo para as empresas. Eram essas questões. Fala, deputado. Aguinaldo, por favor. Bom, deixa eu ver aqui se eu lembro aqui da questão. Primeiro, acho que o Armando falou do FDE, né? Especificamente a fonte de financiamento, né? Bom, primeiro havia um entendimento com a própria economia de que essa fonte seria advinda dos recursos dos royalties do pré-sal. Há uma resistência dos secretários do Concefaz e uma demanda, né, de que esses recursos de financiamento, de fonte de financiamento do FDE, viessem do próprio IBS. É um entendimento como esse. Eu quero só destacar um ponto que eu acho importante, é que também para a instalação, a institucionalização do próprio Fundo de Desenvolvimento Regional, nós temos também, nessa discussão, uma transição. Então, até porque nós temos que respeitar os contratos daqueles benefícios fiscais que foram concedidos, né, e para isso que existe a transição, também como o advento do novo Fundo de Desenvolvimento Regional, né? Nós estamos fazendo esse estudo, por óbvio que nós vamos fazer a discussão com a União, né? Estamos já com algumas ideias de fonte de financiamento, né? Mas isso também vai dentro da filosofia que o próprio ministro Paulo Guedes tem defendido, né? De mais Brasil e menos Brasília. Então, acho que isso não é incompatível dentro dessa visão que o próprio ministro tem. Eu acho que aí é um pouco de discussão para que nós possamos assegurar um instrumento importante, e aí Armando tem muita razão, né? Quando diz que nós temos que ter os instrumentos de desenvolvimento regional, dentro de uma política, já que o Estado brasileiro, ao longo do tempo, não conseguiu nem ter uma política definida, né, nacional, e aí eu falo uma política de Estado, né? Nós estamos aí com o problema do Estado brasileiro que não tem hoje uma política de industrialização. E quando eu falo isso, eu falo de médio, longo prazo. Quem planeja olhando lá na frente, né? Zé Américo de Almeida dizia o seguinte: ver bem é ver o que os outros não veem. Isso, para mim, é você olhar e antever estrategicamente para onde o país deve andar.
e nós temos aí uma dificuldade em relação a essas estratégias. Por essa razão é que é importante um instrumento como o FDE, né, para garantir que essas regiões tenham, de fato, um instrumento para promover o desenvolvimento, né, das suas regiões. Uma fonte de financiamento são essas, o próprio ministro tinha sinalizado com algumas possibilidades, né, e nós vamos intensificar esse debate para garantir, lembrando que nós, por exemplo, em alguns modelos que nós estamos discutindo, a partir da aprovação no primeiro ano subsequente, nós teremos investimento zero. Esse fundo terá um aporte que será gradativo ano a ano, até chegar no montante que se dê a garantia necessária para que esse instrumento esteja consolidado. E outra coisa também que nós vamos acabar, né? Nós vamos trazer a ONA também, de forma muito clara, como você, de fato, vai fazer esse investimento. E não como é hoje, que esses financiamentos, geralmente, a sociedade tem pouca percepção dessas isenções que são concedidas. Geralmente não tem nenhuma. Né? Nos próprios estados, você não sabe que retorno você está tendo desses benefícios que são concedidos. Num fundo desenhado como esse, não, nós vamos saber exatamente qual benefício está se dando e qual retorno ele está trazendo do ponto de vista econômico e social. Então, essa é uma leitura que a gente tem, Armando, que estamos discutindo e construindo. E eu tenho certeza que, com esse espírito, vamos dizer, federativo que o ministro tem, né, de ter na sua cabeça que cada vez mais ele deve repartir os impostos com os estados e municípios, nós vamos avançar bastante na construção dessa repartição. Falando de repartição, eu passo a palavra agora para a doutora Vanessa para complementar os questionamentos do doutor Armando. Eu até deixei escrito aqui, Márcio, obrigada que eu vou precisar sair. Armando, você colocou a questão da alíquota de 12 versus a alíquota de 9, que é a estimativa do CECIF, caso a alíquota do IBS seja de 25. As principais razões são as corrosões de base que a gente ainda tem na CBS, que vão ser revistas, como bem colocou o deputado Aguinaldo, agora no IBS, né? Então, a gente tem o Simples, o agronegócio, as entidades filantrópicas e a Zona Franca de Manaus, mantidos porque são constitucionais, e a CBS é um projeto de lei, então, portanto, só podem ser revistos mesmo agora no contexto da CBS, além da não cumulatividade do cálculo por fora, como eu falei no início, né? Então, o ISS arrecada muito com base em cumulatividade, né? Todo o serviço que é insumo para a indústria, para o comércio, que quer que seja, acaba virando tributo sobre tributo, né? Tem um efeito grande de cumulatividade aí no ISS. E no ICMS, mais do que cumulatividade, tem uma arrecadação concentrada naquilo que efetivamente é muito difícil de deixar de pagar imposto, é muito fácil arrecadar, que são a energia elétrica, a telecomunicação e os combustíveis, além da substituição tributária, que inclusive cobrada do Simples Nacional gera uma arrecadação relevante. Então, todos esses itens que seriam extintos no IBS foram mantidos na CBS por uma questão de limitações jurídicas, né? Então, isso tudo fez com que a alíquota, ao invés de ser uma estimada em 9% ou até 10,4%, que seria o equivalente ao PIS/COFINS por fora, fosse para 12%. Né? Inclusive, tem outras isenções que não estão mencionadas aqui, né? Mas em valor menor, que acabam tendo que implicar numa alíquota maior para poder se arrecadar a mesma coisa. Bom, acho que era isso. Eu vou pedir desculpas para o Márcio, agradecer de novo o convite da Exame Bússola para participar desse debate. Deputado, um prazer. Api, bom te ver. Muito obrigada, senador Armando. Um prazer. Doutora Vanessa, tudo de bom. Um abraço. Agora eu passo a palavra ao professor Bernard para que complemente ali esses posicionamentos da doutora Vanessa. Tá bom. Eu acho que existem vários motivos que explicam a diferença entre as alíquotas. Algumas a Vanessa colocou, que é a previsão na CBS de benefícios que não estão previstos na PEC 45.
além dos que ela mencionou, eu acho que tem mais um, que é a CBS mantém a desoneração da cesta básica, enquanto que a PEC 45 prevê, ao invés de desonerar a cesta básica, devolver para as famílias de baixa renda o imposto incidente sobre o seu consumo. Então, dependendo da calibragem, mas a gente calibrou devolvendo o imposto correspondente à cesta básica dos 20% mais pobres para os 35% mais pobres do país. Isso, na verdade, só essa diferença, que, na verdade, é mais eficiente e menos custoso, daria um 0,4% de ponto de alíquota da CBS. Então, outra questão, toda a nossa calibragem da alíquota de 25% considerou a manutenção da tributação sobre combustíveis fósseis, seja via CID, seja via imposto seletivo, mas seria mantida a tributação dos combustíveis fósseis, o que não tem dentro do modelo da CBS. Eles não têm nenhuma diferenciação de alíquota na tributação de combustíveis fósseis, embora hoje tenha PIS/COFINS tributado de uma forma diferente sobre combustíveis fósseis. E só isso, nós estamos falando em cerca de 70, isso mais o imposto seletivo, nós estamos falando em 70 bilhões de reais, 2 pontos de alíquota do IBS a menos, só pelo fato de incluir na conta a tributação seletiva e a manutenção da carga atual sobre combustíveis fósseis. Então, outra questão, nós estamos trabalhando no modelo operacional que, na verdade, vai impedir um monte de formas de fraude que existem hoje nos tributos atuais. Então, por exemplo, trabalhando no modelo que não tem mais nota fiscal fria, que você emite e dá crédito sem que o imposto seja pago. Isso deixa de ser possível dentro do modelo que está pensado para a PEC 45. Então, na hora que você soma todas essas questões, a quantidade maior de benefícios mantidos na CBS, o fato de que a CBS não considera a manutenção da tributação, nem o imposto seletivo, nem a manutenção da tributação sobre combustíveis fósseis, e o fato de que a gente está construindo um modelo que fecha muito a possibilidade de sonegação, tudo isso explica porque a alíquota que nós calculamos é uma baixa. A alíquota que nós calculamos de 25%, considera todos esses fatores e considera que o grau de sonegação no Brasil vai ser semelhante a de países como a África do Sul e o Chile, que eu acho que não é nenhuma hipótese muito exagerada para a gente poder calcular o impacto do imposto. O senador Armando Monteiro colocou mais uma questão sobre a qual eu queria falar, que é o saldo credor dos tributos atuais. Quer dizer, a decisão é do relator, óbvio, do deputado Aguinaldo Ribeiro, mas a ideia que nós estamos trabalhando no Centro de Cidadania Fiscal é securitizar os saldos credores dos tributos atuais, ou seja, substituir por títulos da dívida pública, ou federal ou estadual, com prazo longo, com carência, mas com juros de mercado. O que significa que o valor para as empresas, esses saldos credores, o valor desses títulos vai ser igual ao valor dos saldos credores que elas têm hoje com liquidez. Elas podem vender no mercado. E a ideia é que esses títulos, no vencimento, têm o poder liberatório do IBS. Ou seja, se o Estado não pagou o imposto que ele deve no vencimento desse título, esse título pode ser usado para pagar o IBS e você desconta do quanto aquele Estado tem a receber e, portanto, no final, eles vão ter garantia absoluta de que serão pagos. Não dá para pagar no curto prazo, que é um valor muito alto e a situação fiscal atual do país não permite, mas com esse modelo dá para colocar no longo prazo. Com relação aos saldos credores acumulados no IBS, aqui, senador, tem uma coisa que é fundamental para entender, que é o modelo de arrecadação centralizada. Esse modelo de arrecadação centralizada, ele faz com que, se uma empresa acumular um saldo credor, por exemplo, um exportador, ele vendeu com a alíquota zero e comprou insumos que vieram tributados. Se ele acumulou saldo credor, esse montante correspondente ao saldo credor, ele não é distribuído nem para a União, nem para o Estado, nem para o município. Ele permanece na Agência Tributária Nacional e, portanto, ele está pronto para ser devolvido para o exportador. A gente está colocando, a gente não está na PEC, mas o deputado, se quiser, coloca, mas a nossa ideia é dar um prazo máximo de 60 dias para devolução do saldo credores. No caso de um exportador que tem um bom histórico, ou uma empresa que está construindo um greenfield, que compra muita máquina e ainda não tem débito, muito provavelmente você pode devolver em dias. Não precisa nem ter meses, e a ideia, inclusive, é corrigir pela Selic. A partir do momento que o imposto que gera aquele saldo foi pago, começa a incidir Selic e você devolve, inclusive, com juros aquele saldo credor para aquela empresa. Então, realmente, assim, isso eu posso lhe garantir. A segurança de devolução dos saldos credores é absoluta no modelo de arrecadação centralizada. Se você tivesse arrecadação em cada um dos estados, aí eu já não posso garantir.
Porque aí, infelizmente, os estados têm que escolher entre pagar funcionário público ou devolver o saldo credor para a empresa, eles geralmente preferem pagar o funcionário. Mas no modelo de BS isso não vai acontecer. Isso eu posso dar segurança absoluta, senador. Bom, nós estamos chegando ao final, nosso tempo está no limite, mas eu quero deixar uma última questão aqui, começando pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o seguinte: o Brasil precisa de atrair investidores. A demora na aprovação da reforma, ela tem um ambiente de instabilidade, porque, na verdade, o empreendedor, o investidor aqui, não saberá exatamente qual será o imposto que ele vai pagar, qual a alíquota e qual o sistema tributário que ele vai ter. Isso não acaba, a demora não acaba atrapalhando a retomada da economia que o Brasil precisa muito neste momento? Márcio, obrigado, inclusive, pela pergunta. Ela é, de fato, relevante no contexto que nós estamos vivendo. Eu acho que o sistema atual já afasta o investidor, né? Nós temos um país com custo Brasil muito alto, e no cenário desse pós-pandemia, ele vai olhar para as melhores oportunidades. E quando a gente enxerga um sistema que traz insegurança jurídica, que estimula um contencioso tributário como o que nós temos, ele já não virá para o Brasil. Aliás, se você olhar para a Bolsa de Valores nos últimos meses, você vai ver que o que está mantendo a Bolsa é o investidor brasileiro, né? Parte dos investidores estão já retraídos em relação ao país por conta dessa segurança. Então, por óbvio, e concordo com você, se faz necessário que a gente avance na reforma tributária, porque ela, de fato, nosso sistema é um dos fatores. Aliás, foi feito um estudo, né? Acho que o Armando conhece bem esse estudo, acho que o API também, pelo instituto que o nosso Jorge Gerdau participa, juntamente com várias entidades, para mensurar o tamanho do custo Brasil. E a gente vê ali que no custo Brasil, que tem representa 22% do PIB, segundo esse estudo, a maior parte da causa desse custo é exatamente o sistema tributário. Nós temos um contencioso absurdo, né? Nós estamos lá no Doing Business, lá embaixo, numa posição muito desfavorável. Enfim, eu acho que esse é o momento, pode ser paradoxal, mas muita gente diz: a reforma está há muito tempo sendo discutida, tá? E é por isso que ela está madura para ser votada. Nós estamos há 32 anos discutindo. No parlamento, nessa legislatura, nós estamos há mais de um ano, tanto na Câmara quanto no Senado. O governo entrou agora nesse debate, que é importante a participação do governo. Então, eu acho que, como brasileiro que tem espírito público e compromisso em, de fato, mudar as estruturas do nosso país, nós temos que avançar para promover a reforma tributária. Eu queria também estimular aqui uma reflexão. Eu vejo muitos brasileiros que olham só para a sua realidade, né? Então, no momento de discutir uma reforma, as pessoas geralmente, até intuitivamente, né, dizem: não, eu quero saber do meu negócio, né, fico olhando para a sua própria realidade. Esse é um momento que nós temos que fazer uma reforma não customizada nem para os setores, né, do setor da economia, dos setores da economia, nem para entes federados, nem para A, nem para B. Nós temos que fazer uma reforma boa para o Brasil. E para ela ser boa para o Brasil, tem que se basear, tem que ter o seu foco na simplicidade tributária, na transparência tributária, porque muita gente fica dizendo: nós vamos ter aumento de carga tributária. Não, nós vamos trazer à tona aquilo que se paga hoje no Brasil. O brasileiro paga muito imposto. E aquilo que a gente arrecada, infelizmente, se arrecada para gastar muito, porque o Estado brasileiro, de fato, é perdulário, e talvez esse seja o novo enfrentamento que nós temos que fazer após a reforma tributária, diminuir o tamanho desse Estado para gastar muito menos, e também gastar bem. É um outro debate, é como se gasta, né? A gente gasta muito em educação.
A gente gasta muito em saúde, mas vamos olhar a qualidade desse gasto, inclusive comparativamente a outros países que estão na nossa frente do ponto de vista de desenvolvimento, e a gente chega a gastar mais. Então, esse é um debate que a gente tem que fazer. Mas eu concordo, acho, Márcio, e acho que o API, tanto o senador Armando Monteiro, tem também essa mesma visão. Nós temos que aproveitar uma oportunidade, parece paradoxal, né, você tratar de uma reforma tributária no momento de agudização do quadro fiscal, mas é justamente esse momento que nós vemos uma oportunidade de mudar estruturalmente o nosso Brasil. E eu queria, não sei se já é se você já me dá aqui se já é o fechamento. Está se encerrando já, eu vou passar a palavra para o professor Bernard, professor, e para o... Já queria agradecer o convite, Márcio, tanto da FSB, quanto do Bússola, quanto da Exame, né? E agradecer a vocês o convite, dizer que é muito importante, né, encontros como esse, para que a gente possa ir amadurecendo esse debate e construindo as alternativas que o Brasil precisa. E é nessa direção que nós vamos construir o nosso relatório. Muito obrigado. Obrigado. Professor Bernard. Bom, eu queria agradecer o convite e queria só aproveitar a deixa aqui do deputado Aguinaldo para dizer o seguinte: qual o impacto da reforma tributária na saída da crise? Se a gente aprovar esse ano a reforma tributária, a gente vai precisar de 1 ano e meio, talvez 2 anos, para montar toda a estrutura, começar a cobrar o IBS. Depois tem mais 8 anos de teste e depois tem a transição. Mas tem 3 anos e meio, 4 anos, em que vai ter muito pouco efeito sobre setores e sobre entes da federação. A partir daí começa a ter os efeitos. Só que qual o efeito nesse momento de curto prazo? A aprovação da reforma com certeza vai ter um efeito positivo sobre expectativas, que vai se refletir numa queda de juros de longo prazo, o que ajuda a saída da crise via maior investimento e via crédito para consumo de duráveis e imobiliário. E isto, com certeza, a gente pode dizer que vai ter de efeito de curto prazo, o efeito é só positivo. Então, essa preocupação de que a reforma tributária pode mexer em preços relativos, alguns setores vai subir o preço, outros vai cair, embora no agregado seja deflacionário, a gente vai mostrar um estudo mostrando isso, a gente vai soltar um estudo mostrando isso, o efeito de curto prazo é só positivo, ou seja, não há nenhuma razão para que se tenha preocupação com o efeito da reforma tributária na saída da crise. No longo prazo, o efeito é claramente positivo sobre o crescimento e sobre a renda das famílias brasileiras. Quando o país cresce mais, todo mundo se beneficia. As famílias se beneficiam com o aumento do poder de compra, as empresas se beneficiam com o aumento da lucratividade e o governo se beneficia do aumento da arrecadação, mantendo a carga tributária constante. Ou seja, o crescimento favorece todos os agentes, todos os atores da economia, e é ele que fecha a equação federativa, é ele que fecha a equação setorial da reforma tributária. Era isso que eu queria colocar e agradecer o convite para participar desse debate extremamente importante, extremamente interessante. Agradecer a Exame e a Bússola por essa possibilidade. Muito obrigado, professor. Doutor Armando, por favor. Bom, Márcio, eu quero agradecer também a oportunidade do debate, dizer que acho que foi um debate produtivo e acho que há um entendimento aí absolutamente amplo de que o Brasil ganha com a reforma tributária. Você perguntava sobre a percepção dos investidores externos. Eu acho que, como essa arquitetura, o desenho da reforma, consagra um modelo que é usado hoje na maioria dos países, nós estamos construindo um modelo de classe mundial, portanto, eu acho que isso é música para os investidores, na medida em que um conjunto de distorções que hoje estão presentes no sistema tributário brasileiro serão corrigidos. Por exemplo, todas as propostas apontam para a desoneração do investimento. Todas as propostas apontam para desonerar as cadeias exportadoras. Ora, isso para o investidor já significa muito. São 2 pontos fundamentais da reforma. E a simplificação, a harmonização do sistema tributário brasileiro com o sistema que hoje você encontra na maioria dos países. Então, eu acho que, do ponto de vista da percepção dos investidores externos, você terá seguramente um ganho
na medida em que todos hoje reconhecem o ambiente no Brasil como um ambiente péssimo na área tributária. Bom, eu queria também, para concluir, dizer que eu tenho absoluta convicção de que só pelo crescimento o Brasil vai poder superar esse imenso constrangimento fiscal que nós temos hoje. 100% de dívida em relação ao PIB, imensa rigidez de gastos no orçamento. Portanto, se não for pela via do crescimento, se nós não ampliarmos receita pela via saudável do crescimento econômico, da ampliação da base econômica, é evidente que nós não teremos saída. É claro que a reforma administrativa é importante, mas veja, a que está sendo proposta, ela só será dominante no serviço público brasileiro, na estrutura do serviço público brasileiro, daqui a 20 anos. Porque o Brasil espera 20 anos pela reforma administrativa e, quando ela chega, ela só vai produzir mesmo efeito mais sensível daqui a 15 ou 20 anos. Então, até lá, nós precisamos melhorar as condições de operação das empresas para estimular o crescimento. Isso tudo passa pela reforma tributária. Muito obrigado a todos, foi um prazer participar aqui do debate. Eu que agradeço a sua participação, doutor Armando Monteiro, professor Bernard Api, muito obrigado. Obrigado também ao deputado federal Aguinaldo Ribeiro, já nos deixou, o senador Roberto Rocha e a doutora Vanessa Carado. Muito obrigado, nós encerramos agora a nossa transmissão. Obrigado à audiência e até mais. Boa tarde a todos.